Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aos canais sociais aí da Revolução Gráfica, tá? Eu vou começar esse vídeo aqui já falando com você que o vídeo é poderoso. O que nós vamos falar aqui nesse vídeo? Tá? Nesse vídeo nós vamos dar dicas para você encontrar o seu cliente ideal. E aqui é claro que esse vídeo aqui ele é um vídeo válido para pessoas que atuam ou desejam atuar no mercado gráfico, tá bom? Então, vou passar algumas dicas para você aqui e eu quero te pedir para você já ingressar com a gente aí, tá? Como que eu ingresso com vocês? É simples, tá? Você segue a gente aí nos nossos canais sociais, Revolução Gráfica, é só você encontrar, você pesquisar aí, você vai encontrar a gente, tá bom? E o nosso desejo é poder ajudar o máximo de designers, né? Designers da área gráfica aí, a ingressarem nos seus mercados, nesse mercado, né? E bombar de vender, rachar de vender e ganhar muita grana, tá? Porque isso também é legal, tá? Mas fora isso, o design gráfico ele traz transformação, tá bom? Então, a proposta é essa, é trazer transformação e revolucionar a indústria e o comércio brasileiro, beleza? Então vamos lá. O vídeo de hoje tá legal demais e eu sei que você já deixou aí o seu like, tá? Eu sei que você já deixou aí o seu like, não repara não, hoje tem dia que a gente tá mais invocado. Hoje eu tô invocado, tá? Então vamos lá. Dicas para você encontrar o seu cliente ideal, tá? Vamos falar sobre isso aqui agora mesmo. Beleza? Tudo pronto aí? Então coloca o cinto aí porque a viagem hoje vai ser... Coloque e aperta. Aperta o cinto aí porque a viagem hoje vai ser boa, tá? Então... as dicas aqui desse vídeo é para você encontrar o seu cliente ideal. Tá até coça aqui a cabeça. Tão bom que está esse vídeo. Vamos lá. Então, primeira coisa, tá? Antes de você sair pesquisando pelo cliente ideal, você precisa definir uma coisa, querido, querida. Você precisa definir uma coisa, tá? Antes de você encontrar o cliente ideal para o mercado gráfico. Tá, beleza. Antes de você definir o seu cliente ideal, tá? Porque é necessário você defini-lo. Mas antes de você definir o seu cliente ideal, é necessário você levantar algumas coisas, tá? Fazer alguns levantamentos. Inclusive, alguns vídeos anteriores, eu falei sobre a necessidade de fazer uma pesquisa de mercado. Se você assistiu o vídeo completo, eu espero que você tenha assistido, criatura, você entendeu a importância de você montar uma pesquisa, de você criar, de você elaborar uma pesquisa de mercado específica para o mercado gráfico, tá? Específica para nosso nicho de atuação, para a área do design gráfico, tá? Então, fazer uma pesquisa de mercado ela é importante porque vai permitir você entender algumas nuances do cliente que você quer atender, tá? E do seu próprio negócio. A pesquisa vale apenas para quem quer começar na área? Não, vale também para quem já está na área, tá bom? Mas vai lá no vídeo, dá uma assistida, mas primeiro você acaba esse, depois você acabar esse, deixar o like, se inscrever, você volta lá no outro vídeo onde eu falei sobre as bases de um negócio no mercado gráfico. E nas bases está a pesquisa de mercado, é um dos pilares para você montar um negócio ou estruturar um negócio já montado, tá? Para que ele tenha expansão. Então vamos lá. Para você, antes de você identificar, elaborar qual que é o modelo de cliente ideal, tá? É necessário que você entenda alguns fatores, tá? Esses fatores são mais simples de você alcançar, conhecê-los, entendê-los ao realizar essa pesquisa que eu estou falando com você, que é a pesquisa de mercado, tá? Então, primeiro necessário entender que você precisa começar a pensar a se posicionar, tá bom? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas alguns princípios para você encontrar seu cliente ideal. Primeiro, você entender qual é a região que você vai atender, qual a região que você vai atender, onde você mora. Então, dá uma olhada aí onde você mora, qual que é o perfil do seu cliente. Entender essa região, essa sazonalidade, né, esse dado demográfico aí da região, ele é importante porque com base nisso você vai elaborar a arte estratégica, você vai elaborar estratégias de impressão,
tá? Igual eu falei em alguns vídeos anteriores, eu falei sobre como você utiliza, por exemplo, estratégias para você vender, né? Eu falei sobre produtos que vendem, eu falei sobre o banner, falei sobre o cartão de visita e dei algumas dicas de como você utiliza esses materiais de forma estratégica para o seu cliente. E você consegue alcançar o seu cliente dando para o seu cliente estratégias. E por que isso é importante? Isso é importante porque dependendo do lugar onde você mora, tá? Dependendo do lugar onde você mora, alguns empréstimos podem sair mais do que outros, tá? Eu vou dar um exemplo aqui disso, tá? Se você mora numa região mais fria do Brasil, menos quente, menos tropical, você consegue trabalhar, por exemplo, a comunicação visual das empresas com lona, tá? É muito bom, por quê? Porque nesse caso, a lona, ela sofre a influência muito grande do sol, tá? Muito grande. Então, o lugar onde você mora vai determinar o seu cliente ideal. Porque dependendo do lugar onde você mora, se for muito quente, é melhor você trabalhar, por exemplo, ACM, tá? Embora o ACM também sofra a interferência do sol, tá? Também sofra, mas dos males aí, entre um e outro, você pode optar pelo ACM, tá? Uma vez que o ACM a longo prazo, a bem longo prazo, bem longo mesmo, tá? Ele vai durar mais, tá? É claro que assim, tem um problema grande, porque se você é adesivo, por exemplo, o adesivo também queima e assim, mas não vamos entrar nesses detalhes aqui não. Douglas, o que é ACM, o que é lona? Esses assuntos mais específicos da área do design gráfico, nós vamos tratando aos poucos aqui, você vai entendendo se você não é da área. Não desiste não, tá? O que importa é que, para você escolher o seu cliente ideal, você tem que entender essa importância da localização onde você está, tá? Porque o clima interfere nisso. O clima interfere, tá bom? Outra coisa, se a região onde o seu cliente atua tiver muita criança, por exemplo, isso também interfere. Por quê? Porque criança, cara, é danado quando você cola aqueles adesivos nas portas, a criança vem, risca, arranca o adesivo. Então é importante você entender, tá? Então, se você mora na região mais periférica, por exemplo, é comum você ter aquele monte de menina na rua, né? Tô falando isso porque eu já fui um desses meninos periféricos aí, tá? Você entender isso é importante porque o lugar onde você está localizado, ele vai ter interferência na escolha do seu cliente, na escolha do produto que você vende, tá bom? Beleza? Então essa informação é importante, tá? Os nichos que eu vou e os nichos que eu não vou atender também é importante, tá? Então, para você escolher o seu cliente ideal, você tem que escolher quais são os nichos, né? Ou ser mais generalista, por exemplo, não tem problema, tá? Mas tem um meio termo aí, tá? Porque igual, por exemplo, eu não atendo cliente do design gráfico nichado, não atuo, tá? A minha experiência de mercado me permite atender diversos nichos e conseguir adequar um padrão de fontes para aquele cliente, um padrão de cores para aquele cliente, um padrão de arte mais frio ou mais quente, ou então neutro. A gente consegue trabalhar isso, tá? A experiência de mercado ela me permitiu ter essa noção de design, tá? E você está recebendo isso aqui de graça aqui no Instagram, no YouTube, onde quer que você esteja nos assistindo. Caramba, o mínimo que você pode receber, o mínimo que você pode fazer por nós aí é deixar o seu like. Não, você vai deixar não é possível que você não vai deixar o seu like aí, tá? Eu fico até doido com isso. Receber um conteúdo de qualidade, deixar o like. Mas vamos deixar essa história para depois. Já estou contando com o seu like. Vamos lá. Entenda então, tá? Onde você mora, os nichos que você vai ou não atender, tá? Eu vou ser mais rápido aqui para a gente falar logo os pontos que eu quero passar para vocês. Os produtos que você vai ou não oferecer. Isso também é importante porque, cara, rapidinho, deixa eu falar uma coisa aqui sobre nicho, tá? Ainda. Nem todo nicho de cliente eu atendo. Eu atendo mais general, né? Mais generalista, mas Douglas, eu tenho certos nichos que eu prefiro não atender, tá bom? Por quê? Porque o negócio é meu, cara. Se eu não quiser atender esse camarada, eu não atendo, é simples assim. Porque são questões de princípios, cara. E, na verdade, não é nem de princípios, mas de produtividade, de tempo. Então, é um cliente que te exige demais ali, desnecessariamente, e acaba entrando... Enfim, não vou entrar em detalhes aqui não. Mas nós optamos aqui por não atender, tá? Nós optamos por não atender. Na verdade, essa decisão não foi minha, porque quem faz o atendimento primário não sou eu e minha esposa. Então, depois de uma certa série de conversas aqui, nós preferimos não atender, tá? Douglas, mas um outro ponto importante, por exemplo, produtos mais nichados para a internet, às vezes você não vai conseguir fazer muita grana com eles. Por quê? Porque o que ele precisa produzir é para a internet. Então,
para produto gráfico vai ser mais difícil você atender esse cliente. É possível? Eu já fiz, por exemplo, aqui cartão de visitas, tá? Para uma moça que ela era influencer digital. Então ela vinha, fizemos um cartão dela bacana aqui. Ela é influencer, né, do YouTube. Então ela faz vídeos ali no YouTube e ganha dinheiro ali com isso, tá? Ganha parcerias ali com isso, tá? Inclusive, se ela estiver assistindo esse vídeo, um abraço para você. Vou trabalhar com o nome aqui não, porque eu não pedi permissão, tá? Mas se ela estiver assistindo esse vídeo, ela sabe que é ela. Fiz o cartão de visita ali para ela, tá? Quando você fez? Cara, é raro fazer um desses, assim, impresso para esse tipo de cliente. O que eu faço são designs, né? Então, designs digitais eu faço para esse tipo de cliente. Então, ele quer ali um cartão, ele quer uma publicação para Facebook, para Instagram. Então, a gente faz, tá? Mas, impresso é mais difícil. Então, você tem que ter essa noção. É possível? É possível, mas você tem que trabalhar uma estratégia muito fenomenal para você atender empresas que trabalham mais ali para o digital. Tá bom? Serve essa dica para você, tá bom? Essa dica aqui também, ela é poderosa. Mas aí, sem mais delongas, vamos entrar aqui no conteúdo, tá? É necessário entender o produto que eu vou vender ou não vender, tá? Como que eu escolho isso, Douglas? Alguns vídeos anteriores eu falei sobre isso, tá? Então, por exemplo, se você já tem máquina que imprime, já tem máquina gráfica, por exemplo, que faz impressão digital, cara, você já tem o que você vender. Você vai vender lona, você vai vender adesivo, você já tem o que você vender. Então, se você já tem o que você vender, é só definir estratégias para encontrar os clientes e vender para eles, tá bom? Agora, se você não tem ainda, né, não tem máquina gráfica ou não trabalha com gráfica rápida, cara, a revenda gráfica ela te permite ter, por exemplo, milhares de produtos. Escolhe desses produtos aqueles que você vai se especializar. No vídeo anterior eu dei as dicas de produtos que vendem bastante, tá? Alguns vídeos atrás aí você vai assistir, pode conferir lá. Produtos que vendem bastante, escolhe esses produtos, né? Para você se especializar, não que você não possa vender, né? Mas aí, por exemplo, para você se especializar, quando eu digo se especializar, é você fazer o quê? Elaborar publicações, por exemplo, nas redes sociais, mais voltadas para esse produto que você quer vender. Essa dica é da hora. Então, se você definir bem os produtos que você quer vender, você pode ali, se posicionar no mercado ali, nas redes sociais, oferecendo, né, fazendo publicações e que você ofereça esses produtos que você deseja mais vender, que dá para você tirar uma margem boa, igual cartão de visita, igual banner, igual adesivo, tá? O panfleto ele é de margem um pouco mais baixa, mas dá para você trabalhar. Tudo é questão de estratégia, tá? Eu preciso ser sincero aqui também. Eu vou falar, não, você vende tudo, você vai rachar de vender tudo. Eu vou estar mentindo, tá? Vou estar indo contra o princípio da integridade. Não faz, para mim, isso não é legal, não é positivo, eu não quero fazer isso aqui também não. E em lugar nenhum, tá bom? Mas tem produto que você consegue vender bem, tirando uma margem boa, tá bom? Dica poderosa, beleza? Então, dadas essas informações aqui, introdutórias, tá? E eu preciso ser mais rápido aqui, porque os vídeos estão ficando longos e eu quero que você assista até o final, tá? Como que eu encontro o meu cliente ideal, tá? Como encontrar o meu cliente ideal? Primeira coisa, tá? Você tem cliente? Então, primeira dica aqui é para pessoas que não têm nenhum cliente. Eu não tenho, Douglas, nenhum cliente, tá? Zero. Absolutamente nada. Not. Nenhum cliente. Então, para você que não tem nenhum cliente, a primeira coisa que você precisa fazer é se posicionar, tá? Douglas, eu vou começar no mercado digital agora, do absoluto zero. Então, você tem urgência absoluta de começar a se posicionar, tá? Douglas, o que é se posicionar? Quando eu falo aqui de se posicionar, eu estou falando de você. Eu estou falando de você chegar no mercado, tá? Nas redes sociais, começar a produzir um conteúdo, tá? Criar ali um Instagram, criar um TikTok, criar um Facebook, criar uma conta aí nos canais sociais, tá? Quaisquer que eles que sejam aí os populares, quando você estiver assistindo esse vídeo, ou na região onde você mora, porque também tem muito isso, né, de região. Se inscreve nesses canais, onde o seu cliente, o seu prospecto cliente, né, está, né, e
comece a criar um conteúdo relacionado a esse assunto, tá? Sobre design gráfico. Aí você vai começar a falar ali sobre estratégia, utilizando cartão de visita, parará, parará. Não é só marqueteiro, não é só fazer aquela página ali onde você só oferece produto. Cria uma página estratégica onde você fala sobre estratégias do mercado gráfico, tá? Então, como utilizar o material que você vende de forma estratégica, mas elaborar um conteúdo sobre isso. Douglas, onde eu encontro isso? Cara, você está recebendo aqui agora. Você está recebendo aqui agora, tá? Se liga aí. Se liga em quem faz o negócio bem feito e replica, tá? Não precisa dar Ctrl+C e Ctrl+V. Mas dá uma olhada ali, uma coisa ou outra que a gente faz aí, que os grandes players do mercado faz aí, e replica essa estratégia ao seu negócio, tá? Eu sei que só isso aqui, cara, já merece o seu like. Eu sei que já merece. Eu sei. Tá? Então, deixa aí o seu like que eu vou continuar aqui o conteúdo então, tá? Não tem o Facebook, a primeira coisa que você vai fazer, não tenho clientes, não tem o Facebook, não tem o clientes, é porque a galera no Facebook não tá curtindo. Curte aí, galera. Não tem o clientes, o que você vai fazer então? Se posicionar. Se posiciona, cria ali sua conta no Instagram, no TikTok, no Facebook, comece a elaborar um conteúdo ali, tá? E, em seguida, pesquisa pelos clientes, começa a pesquisar pelos clientes. Pesquisei pelos clientes, o que eu faço, Douglas? Interage com esses clientes. Segue ali os clientes, dá uma comentada ali nas publicações desses clientes, dá alguns likes aí. Douglas, mas eu não tenho, não vou me humilhar. Então, cara, se você não acha humilhante dar like, velho, porque nós vimos a geração disso, né? Nós vimos a geração social, social connection, né? A geração que a troca de valores é pelo like, é pelo comentário, é pelo seguir. Eu não sigo você porque você não me segue, então eu parei de seguir você porque eu comecei a seguir você e deixou de me seguir. Cara, para com isso, tá? A relação que você quer ter com esse cliente é uma relação profissional. Você não quer casar com seu cliente, não, entendeu? Você não vai pedir ele em casamento, não. A relação que você vai ter é uma relação profissional. Então por que eu vou seguir, Douglas? Então, porque quando o seu cliente precisar, ele vai se lembrar, você tem um camarada que está me seguindo aqui no Instagram agora, que fica comentando as minhas publicações, ele trabalha com isso. Vou ver o que ele faz. E aí você vende 1, 2, 3, vários produtos para esse cliente, acha de vender só para um cliente. Entendeu? A estratégia aqui é a dica. Que dica é essa, cara? Poderosa, power. Eu sei que essa foi power. Na moral, essa aí rupiou você aí, que me rupiou aqui também. Tá? Então, pra gente ser objetivo aqui na nossa conversa, tá? Pesquisa pelo cliente. Pesquisa pelo cliente, pelos seus clientes, tá? Por empresas aí na sua região para você atender. Se for o caso, se tiver necessidade de você ir até o cliente, se direciona até ele, tá? Vai de carro, vai de moto, vai de Uber, vai de bike, vai de busão, mas vai até o seu cliente, se for o caso de ter a necessidade quando o seu cliente encontrar, tá? Porque a maioria da negociação ela é feita online, depois a gente fala sobre isso, tá? Então, se posiciona, encontra o seu cliente, tá? Pesquisa pelo seu cliente, perdão, e encontre, essa dica aqui é uma dica secreta. Uma dica secreta, tá? Essa, vou falar até baixinho aqui, tá? Chegar até mais perto de você aqui. Para você começar no mercado gráfico, tá? Começar a encontrar os seus clientes, vou dar uma dica aqui poderosa. Essa dica é: encontre empresas que estão abrindo agora. Por que eu vou encontrar, Douglas? Vou falar baixo. Empresas que estão começando agora. Porque as empresas que estão abrindo agora, elas têm necessidade, do que você produz. Quando eu montei a minha empresa, cara, o que eu atendi de gente que estava abrindo, porque as empresas que estão abrindo agora, elas têm muita necessidade de design. Muitas vezes essa empresa não tem uma identidade definida, não tem um logo feito, não tem nenhum impresso feito. Então, ela encontra empresas. Passa aí pelo seu bairro, pela sua região, pela sua cidade e encontra aí alguns pontos que estão, tá começando a pintar ali. Eu vou chegar e perguntar. Pergunta. Ah, não, faz aí alguma coisa aí. Deixa eu fazer. Oferece pro seu cliente ali. Porque, por exemplo, você tá chegando num ponto ali, por exemplo, né?
E a empresa fala, não, nós já fechamos com uma gráfica aqui. Aí você fala, não, mas eu faço outras coisas, além de comunicação visual, por exemplo. E aí você encontra oportunidades para fazer negócio ali. Entende? Então, para você começar no mercado gráfico, é necessário essa dica que para você ela é muito boa mesmo, tá? Encontre quem está começando, tá? Encontre quem está... Douglas, onde que eu encontro essas pessoas? Cara, eu no seu lugar, e eu fiz isso, tá? Eu saí entrando em tudo quanto é tipo de grupo, de bairro, de Facebook, de WhatsApp, tá? Encontre esses grupos aí, ingressa nesses grupos, e ao ingressar nesses grupos você vai ter a oportunidade ali de conseguir novos clientes, tá? Essa dica é poderosa, tá? Essa dica é poderosa, beleza? Então, encontre empresas que estão abrindo agora, beleza? Então, e aí, outra coisa que é importante para você, tenta criar uma estratégia de depoimentos, de conseguir depoimentos dos seus clientes, tá? Pode ser escrito mesmo, você coloca ali nos seus canais sociais, porque com isso você começa a criar autoridade na sua região e aí você racha de ganhar dinheiro, ocupa o primeiro lugar da posição ali, não só no Google, não só nas redes sociais, mas também no coração do seu cliente. E essa dica é poderosa, tá? Douglas, como que eu posso fazer isso? Pensa, cara, raciocina. Eu tô te dando aqui a dica, você ainda quer que te dá o trem bem bombejado? Tá doido? Tá, mas aí já que você pediu, eu vou te dar uma dica, tá? Oferece um produto seu com a margem um pouco menor, tá? A gente chama isso também de desconto. Com a margem um pouco menor, com desconto, em troca de depoimento. Mas para isso você tem que oferecer um produto de qualidade, né? Então oferece produto, faz produto, seu cliente fala, caraca, velho, que cartão de visita da hora, bonito demais, ó, chique. Aí você fala, o que você acha? Você quer... Vou dar um desconto para você aqui em troca de... É claro, você não vai falar nessa sequidão, né? Você vai falar ali de uma forma mais bem elaborada, mais bonitinha, né? Para não. Mas o que vale aqui é a estratégia, beleza? Só assim você já consegue depoimento. Depoimento, você enche seu Instagram, seu TikTok de depoimento, sua rede social de depoimentos e começa a criar autoridade. Criando autoridade, você começa a ganhar novos clientes. Ok? Outro ponto positivo. Agora essa dica, tá? Esse ponto 2 aqui é para quem já tem cliente, tá? Como encontrar o cliente ideal para o mercado gráfico? Dica 2, para quem já tem cliente, tá? Comece pelos clientes que você já tem. Como assim, Douglas? Pelos clientes que eu já tenho. Nós estamos traçando aqui qual que é o nosso cliente ideal. Se você já tem uma cartela de clientes, mesmo que pequena, é necessário que você compreenda melhor o perfil dos clientes que você já atendeu. Porque com base no perfil dos clientes que você já atendeu, você vai conseguir compreender que algum ponto de contato entre eles existe. Esse ponto de contato pode ser justamente um ponto que faça com que o cliente ideal para você procure você e não o seu concorrente. Por exemplo, o cliente às vezes que vem por você porque você é muito gente boa. Às vezes você pode não ser bonito, né? Mas você é muito gente boa. Então tem uma relação ali, por exemplo. É claro que gente boa por ser gente boa não paga conta, mas às vezes quando você tem um relacionamento com o cliente muito bom, igual por exemplo, eu converso bastante, você deve ter percebido aqui, né? Então isso sempre foi positivo para mim, a relação com os meus clientes, sempre foi. Tá? Outro ponto positivo, eu sempre tentei caprichar muito nas minhas artes, mesmo que parecia que a entrega do cliente, a devolução do cliente para a entrega que eu estava fazendo parecia pouca. Tá? Então sempre consegui fidelizar esse cliente. Então esse ponto de contato ele é importante, porque por exemplo, se o seu cliente, se o ponto de contato dos clientes que existe aí na sua cartela de clientes é o design bem feito, então você vai investir em estratégia, vai investir tempo, vai investir esforço, né, em continuar elaborando designs tops, sensacionais, para que você tenha novos clientes e mais ainda, para que você tenha sempre isso que nós estamos chamando aqui de um cliente ideal, o cliente que vai sempre comprar com você, sempre estar com você, o cliente conforme os seus ditames, os ditames do seu negócio, tá bom? Essa é a dica, caramba, viu? Ó, fiquei de boca aberta. De tão top que essa dica aqui é, tá? Então começa pelos clientes que você já tem, analisa aí, dá uma analisada aí quais são os pontos de contato aí entre esses clientes e com base nisso
Você vai explorar pesquisa, você vai explorar hashtags das redes sociais, você vai explorar toda a parte estratégica voltada para esses pontos de contato. Por que, Douglas? Cara, Pareto, né, cara? Se você tem aí uma regra de Pareto aí no seu negócio, que 20% aí dos seus clientes que tem esses itens aqui, eles são responsáveis por 80% do seu faturamento, cara, então eu vou focar nesses 20% para que esses 80, entre aspas, por cento, que é claro que vai aumentar, sempre aumenta o meu faturamento. Poxa, caraca, velho, que dica científica essa aqui, na moral, hein? Na moral, top demais. Criatura, deixa seu like aí, porque eu sei que essa dica aqui foi poderosa. Vamos continuar, porque senão o vídeo vai ficando longo demais, beleza? Próximo, tá? Próximo ponto aqui, o ponto 3, tá? E essa vale para todo mundo, tá? Para quem já tem cliente, para quem não tem cliente ainda, tá? Entenda as soluções que você entrega. Entenda as soluções que você entrega. Primeiro, quem faz tudo não faz nada, tá bom? Então, se você já tem definido quais são os serviços que você vai fazer, lembra? Não precisa formatar computador. Toda vez o Douglas fala isso. Por quê? Porque quando eu abri empresa, eu formatei computador, eu consertei celular, eu instalei concertina. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você tem as redes sociais da Revolução Gráfica para te dizer que não precisa fazer isso. Foca só no design gráfico e ganha dinheiro com isso, tá? Mas quando eu abri empresa, eu não tinha essas instruções que você está recebendo aqui agora. Então, tudo que eu sabia fazer, fui fazendo. Ganhei dinheiro com isso? Ganhei dinheiro com isso. Mas também ganhei muito estresse. Ganhei isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É cabelo branco, é. Ganhei isso aqui, tá? Porque comecei a fazer muita coisa e tinha que entregar para o cliente, já que eu tinha prometido. E aí comecei a ter uma série de problemas com isso. Você não precisa fazer isso. Tá? Então, hashtag não precisa formatar o computador. Vai ser a nossa hashtag oficial aqui, tá? Os caras que formatam o computador devem estar loucos comigo, né? Não, isso não vale para vocês. Se você trabalha com informática, você vai formatar o computador. Mas se você é design gráfico, o único computador que você vai formatar é o seu. Se você sabe, se você não sabe, você vai pagar o cara da informática para formatar para você. Tá bom? Tá bom? Eu vou deixar esse ar aqui de cômico aqui nas nossas redes sociais para ficar legal também. As nossas redes sociais, tá bom? Nosso conteúdo aqui para você. Então, entenda as soluções que você entrega. O que eu vou entregar? Tá, cara, se você entrega social media, então defina que você vai entregar social media e agregado a social media você pode entregar produtos gráficos. Entenda que se você não for entregar produtos gráficos e for entregar apenas social media, então não faça propaganda para design gráfico, para venda de produtos gráficos. Simples assim, porque senão você vai atrair um cliente errado para um negócio que você não faz, e esse cliente que você atrai e diz não para ele, não faço isso, ele poderia ser o seu cliente social media e não vai ser mais por causa do não que ele recebeu de você. Moço, mas que dica é essa, cara? Não. Essa aqui eu vou te falar, viu? Caraca, velho. Vamos continuar aqui. Vou nem pedir seu like não, porque eu sei que você já deu o seu like aí. Eu sei que se fosse possível dar 2 likes, você daria. Mas como não é possível, só pode dar 1 like, mas esse conteúdo ele merece 4 ou 3 likes, beleza? Outra coisa, tá? Suponhamos que você é videomaker, né? Então eu trabalho ali com design de vídeo. Então se você trabalha com design de vídeo e não vai ofertar outros serviços, então você se posiciona dessa forma, como quem entrega o produto final de videomaker. Se você é design de logotipo, sou design de logotipo, né? Design de logo. Eu não entrego outros produtos, cara, então não ofereço outros produtos. Mas se você... Por que eu estou falando isso? Eu citei essas 3 áreas aqui do design, por quê? Porque todas as 3 áreas podem adicionar o design gráfico e faturar pelo menos uma renda extra oferecendo produtos gráficos. Poxa, que... Não, velho. Atenção, videomakers do Instagram, do TikTok, do Facebook. Atenção, designers de logo do Facebook, do Instagram, do YouTube. Atenção, você social media
social, né? Que é social, enfim, eu vou falar em português mesmo. Social media, então teria que ser, mas só atenção, social medias das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do TikTok, do YouTube. Faça uma renda extra com o mercado gráfico. Como que é possível isso? Ofereça os seus serviços de social media, de videomaker, de criação de logo e faça uma renda extra oferecendo produtos gráficos. Como que eu faço isso? Se inscreve no Revolução Gráfica. Se inscreve no Revolução Gráfica, tem milhares de produtos lá que você pode oferecer para o seu cliente social media, para o seu cliente de design de logotipo, para o seu cliente de videomaker. Pronto! Renda extra garantida. Que legal, hein? Poxa, essa dica aqui, até eu gostei. Eu mesmo vou dar o like nesse vídeo aqui. É uma promessa, tá? Na moral, de tão top que ficou. Beleza? Então entenda as soluções que você entrega. E se você quiser ou não quiser entregar essas soluções extras, você não tem obrigação. O que eu estou te passando aqui é uma dica, você não precisa seguir, tá? Você não precisa seguir. Mas tu pode ter estratégia, você que essas dicas elas podem salvar alguém nessa bendita e gigantesca internet, tá? Que fala em português, de preferência o PTBR, português brasileiro, tá bom? Se não, você traduz aí. Outra coisa, tá? Quarto ponto aqui, tá? Que nós vamos falar nesse vídeo, tá? Então o quarto ponto é trace um perfil de atendimento para o seu cliente, tá? E os princípios que eu vou te passar aqui para você traçar esse perfil de atendimento são dois, tá? Que é padrão e personalização. Douglas, não faz sentido. Ou é personalizado ou é padronizado. Não, é os dois. Como assim, Douglas? Vou te explicar aqui, tá? Vou explicar de graça aqui pra você, tá? Mas você vai deixar o seu like aí, na moral, porque isso aqui é dica de conteúdo pago. Dica de conteúdo pago, na moral mesmo. Tô falando sério, tô falando muito sério mesmo. Como assim, Douglas? Traçar um perfil de atendimento que seja ao mesmo tempo personalizado e padronizado. Personalizado não é diferente de padronizado? Não nesse site que eu vou te passar aqui, ó. Pega essa dica, tá? Primeiro, a personalização que eu estou querendo te dizer aqui é, no seu atendimento, chama o seu cliente pelo nome. Em vez de ser um atendimento mais geral, em vez de chamá-lo de cliente ou de freguês, chame-o pelo nome. Seu cliente tem nome, carniça. Então chame ele pelo nome. Identifique-o pelo nome. Se você acha que para o seu cliente é ideal, por exemplo, que ele é um médico ali, né? Ele ser chamado de doutor, embora doutor seja quem tem doutorado, chame-o de doutor só para ele. Oh, que camarada que reconhece meu talento. Tá? Então, é nesse sentido que eu quero dizer que é personalizado. Então você chama o seu cliente pelo nome, faz ali perguntas sobre a família, porque sempre que você for interagir com o seu cliente, você vai saber que o seu cliente ele tem uma filha, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 1000 filhos, se for o caso, tá? E você vai conseguir entender as características intrínsecas do seu cliente. Caramba, que dica é essa, velho? Poderosa. Você vai entender aí que o seu cliente ele tem uma vida pessoal / profissional e que isso, embora não seja importante para você, é importante para ele, mas personaliza o seu atendimento. Imagina, você atende seu cliente ali, ele está ali mó preocupado ali com a filha dele que está doente ou com o filho dele que está doente, e aí na próxima vez que você for atendê-lo, aí você fala assim, e aí como está o seu filho, melhorou, tal, como está a sua menina, então como está o seu papagaio, o seu pet, o seu cachorro, o seu gato. Cara, moço, o camarada se lembrou disso, cara, que legal. Então, quando eu digo de atendimento personalizado, é nesse sentido, tá? Não é personificado, cada atendimento é uma inovação, não é isso, tá? É possível? Para nós vale? Não na minha estratégia. Não na estratégia que eu estou passando para você, que você não vai passar para mais ninguém. Tomara que seu concorrente não veja esse conteúdo aqui, porque quem vai ficar rico com ele é você. É o meu desejo, tá? Então vamos voltar aqui. Quando eu digo de personalizado, chamar o cliente pelo nome, tá? Tô olhando para baixo aqui porque eu tô vendo as minhas colinhas aqui que eu fiz para entregar o conteúdo para você. Chamar o cliente pelo nome, tá? Saber ali com exatidão o que ele faz.
Então, por exemplo, seu cliente ele é ortopedista, né? Seu cliente ele é pediatra, seu cliente ele é especializado em alguma área da medicina, mais importante que chamar ele de clínico, de doutor, é, né, reconhecer ali o que ele faz da área dele, tá? Da especialização dele, tá? Conhecer, então, chamar pelo nome, entender o que ele faz, especificamente o que ele faz, o que ele vende, tá? E às vezes até você fala assim, não, tem uma época que tinha uma pessoa que perguntou aqui pela garrafa, e eu lembrei que você vendia, entende? Então o cara fala, ele lembra. O cliente fala assim, ele lembra do que eu vendo. Que cara legal, que cara bacana, que menino da hora, ou que menina da hora, menino ou menina do design, né? Que cara legal, velho, entende? Então, chama pelo nome, entende o que ele faz ou vende, tá? A família, tá? Procura entender um pouco mais sobre a família. Não precisa ficar fazendo um questionário autoavaliativo, avaliativo para o seu cliente, não precisa não. Perguntinha simples ali, que você conversa ali, né? Nas primeiras interações, pronto, aí você pesquisa, acabou. Você levanta ali, tal, eu tô vendo aqui na sua foto que você tem filho, fala mais aí sobre sua família, entende? Então essas dicas aqui, elas são poderosas. Você personaliza o seu atendimento, tá bom? Outra coisa, tá? Em relação à personalização. Personalização aí é uma personalização no atendimento. Sempre que você for ter um contato com o seu cliente, esses pontos em comum, você traz eles, de modo a você abrir o coração do seu cliente e vender para ele. Quando for na hora de você fazer o pitch ali, a sua oferta ali, qualquer que seja o produto que você está vendendo, o seu cliente já esteja com o coração aberto, tá bom? Então, like aí, porque essa dica foi poderosa. Personalização explicada, agora a padronização. O que é a padronização? Replicar essa personalização. Fazer isso para todos os clientes, fazer com que todos os clientes gostem de você. Não é uma personalização avulsa. Hoje eu vou atender, eu vou colocar aqui um cabelo, vou colocar aqui um boné, uma touca, que eu vou até colocar aqui para você entender, assim, para ficar bem didático aqui para você. Ó, minha esposa tá ali rindo de mim. Não, agora eu vou atender você assim. Não é isso não, cara. Isso é idiotice. Desculpa, não tô bravo não, mas na moral, quando eu digo de personalizado, é pensado em como agradar ao seu cliente, tá? Porque gestos simples como esse pode fazer mais do que você fechar uma venda, mas fazer você fidelizar o seu cliente e daí até virar uma amizade. Por que não? Tá bom? Isso aqui. Dica igual essa aqui na internet toda você não encontra, só aqui. Então deixa aí o seu like, tá bom? Não é minha esposa? Minha esposa fica doida ali, ó. Vamos continuar aqui, tá? Então, personalização, padronização. São palavras opostas, mas que aqui se aplicam numa mesma estratégia. Personaliza o atendimento para o seu cliente e replica isso para outros clientes, de modo que o seu cliente fique sempre com você, tá bom? Então, isso aí são os canais aí perfeitos para você encontrar o seu cliente ideal, tá? Encontrar e manter ali o seu cliente ideal. E a última dica, que essa dica não tá no cronograma, é extra só porque eu gosto de você, porque você deixou o seu like aqui, entenda a sua jornada de compra. Ou essa dica aqui, só essa dica aqui daria um vídeo aí de 1 hora, na moral. Poderoso demais isso aqui. Compreende qual que é o seu processo de compra, desde a prospecção do seu cliente até a compra ali. Até a compra não, tá? Porque o problema da maioria das empresas que envolve atendimento é que elas se esquecem do cliente depois do pós-venda. Eu vou falar essa verdade aqui. Você não tem cliente, você tem problemas de fidelização de cliente porque o seu pós-venda é péssimo. Por isso. Custa nada, cara. Ó, vou dar um exemplo aqui da minha esposa, tá? Vou dar um exemplo aqui da minha esposa. A gente trabalha ali com pula-pula. Ela trabalha ali com pula-pula, locação de brinquedo para festa. E às vezes tem um momento que a gente chega na casa dos clientes dela para montar o brinquedo e chega lá, a criança está doente. Uma mensagem que ela manda depois perguntando se o filho tá bom, se a filha tá boa, essa pessoa fica apaixonada pelo atendimento personalizado que ela traz para ele. Entende? Então entende ali o seu processo, sua jornada de compra, que vai desde a prospecção, a pesquisa ali do seu cliente, até o pós-venda. Por quê? Às vezes, cada um dos seus clientes vai estar em alguma dessas etapas da sua jornada de compra.
E para cada uma dessas etapas da jornada de compra, tem uma comunicação com o seu cliente. Douglas, então dá um exemplo aí dentro da área do design para a gente entender o que está querendo dizer. Tá bom. Seu cliente já fez logotipo com você? Ou então já tem um logotipo? Se ele já fez com você ou já tem um logotipo, o seu cliente vai entender quando você falar sobre padrão de cores. Então você não precisa explicar e perder tempo sobre isso. Você já fala, olha, eu preciso fazer a sua arte aqui num padrão de cores aqui chamado CMYK. Eu não vou te dar detalhes sobre o que é isso aqui não, mas é um padrão próprio para impressão. Então você já comunica com ele em outro nível. Entende? Então o seu cliente ideal, ele pode chegar para você às vezes no meio da sua jornada de compra. Ele já pode ser um cliente que mesmo que ele não tenha feito com você o logotipo, ele já tem noção. Então, com base nessas informações aqui, você encontra o seu cliente ideal, que pode estar em qualquer etapa da sua jornada de compra, é claro. Ele não vai estar no seu pós-venda, mas que a sua comunicação com ele vai ser mais objetiva, vai ser mais específica, vai ser mais assertiva. Tá bom? Então, essas são as dicas que eu poderia passar aqui para você, tá? E essa última dica é importante por quê? Porque ela vai gerar com o seu cliente um grau de conectividade maior, tá? Gerar um grau de conectividade maior. É comum nos primeiros atendimentos ter mais perguntas. É mais incomum ter nos atendimentos mais meio para fim de jornada de compra ter mais perguntas. Porque quando você seu cliente está na jornada ali, está no meio da jornada, está no fim da jornada e você faz muita pergunta, isso dá a ideia de que você está inseguro sobre o seu produto. Nossa, que dica, mano. Caraca, mano. Todo esse vale só para o mercado gráfico? Não vale, tá? Mas para você que é do mercado gráfico, eu quero seu like aí. Porque o que eu tô passando para você aqui, cara, de graça. Conteúdo pago eu tô passando de graça. Mas é muito poderoso, tá? Isso vai gerar no seu cliente conectividade. Um grau maior, um grau menor, mas vai gerar essa conectividade. Beleza? Então, essas aqui são as dicas para você encontrar o seu cliente ideal. Douglas, por que não é perfeito? Porque, primeiro, não existe pessoa perfeita. E segundo, você não vai entregar um produto final perfeito, porque você também é cheio de perfeição. Simples assim. Então, é o cliente ideal, porque perfeito não existe, tá bom? O cliente perfeito não existe. O design gráfico perfeito não existe. E perfeição nesse mundo aqui é complicado, tá? Não vou entrar nesses parâmetros aí mais abstratos não, tá? Mas você já conseguiu entender que o cliente ideal, ele passa por essas dicas aqui do design gráfico, tá? Por essas dicas que eu passei para você. São dicas que são poderosas, fundamentais e que vai permitir você estabelecer um negócio poderoso, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção, tá? Então, eu te agradeço aqui de coração pela sua atenção. O meu desejo é que essas dicas possam ajudar você em algum momento, e eu sei que elas irão ajudar, tá? Elas possam ajudar você e possa permitir fazer com que você encontre mais e mais clientes ideais. Por quê? Essa dica aqui é só para quem ficou no final. O cliente ideal, é bom encontrar esse cliente ideal, por quê? Porque você atende esse cliente melhor, você ganha mais dinheiro com o mesmo cliente. Então, por atendimento ali, por cliente per capita, você faz muito serviço, tá? Muito serviço para esse mesmo cliente, tá? Então, você trabalha melhor, você ganha mais dinheiro e automaticamente você replica. E replicando, meu querido, você tem uma empresa que cresce exponencial. Então, chega, tá? O vídeo está grande demais, eu vou parar aqui, mas eu quero agradecer a você pela sua atenção. Abraço aí no seu coração. Valeu, tchau, tchau. Passando aqui para te convidar para o evento que vai acontecer no dia 21/3, às 20 horas, 8 horas da noite, a formação Design Gráfico. Um evento que vai ajudar você, profissional da área do design gráfico, a faturar alto, fazendo parte dessa profissão que cresce cada vez mais no mercado brasileiro. Se eu fosse você, aproveitava logo. Acesse lá o link da bio para se inscrever no nosso evento.